Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Welson. Nós vamos hoje ver uma pequena palestra falando sobre inteligência emocional e resiliência. Ela, ela é uma palestra-aula, porque no final eu vou passar para vocês uma atividade, já que vocês estão em casa, mas vai ser facinho, vocês vão responder a atividade tranquilamente. Então, eu vou falar sobre esse tema que é mais do que inteligência emocional, porque quando ela se junta com a resiliência, e você entende que é uma gestão emocional. A importância de você ter uma gestão emocional na sua vida. Então, a inteligência emocional é como se fosse uma montanha, né? A gestão emocional é você escolher o que te interessa nessa montanha, né? Então, você tem um leque de informações emocionais na tua vida que a maioria delas te atrapalha. Só que você pode aprender a gerenciar isso, a gerir tudo isso, tá bom? Então é sobre isso que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje, tá bom? Então a gente pode ver, olha, que eu vou tentar justificar a minha palestra para vocês com relação ao dano que a sociedade tem quando não trabalha a gestão emocional. Uma em cada duas pessoas vai sofrer algum transtorno mental durante a vida, segundo a OCDE. Então é muito sério isso, porque esse dado é recente, do ano passado. Então, o transtorno emocional mais comum, nós temos o estresse, nós temos depressão, que é o mais perigoso, nós temos a síndrome do pânico. Então, esses transtornos, eles vão acontecer em uma em cada duas pessoas. Então, isso é terrível. Isso é fruto da falta de um gerenciamento emocional em nossas vidas. Eu vou trabalhar isso com vocês. Então, níveis de doença e estresse entre os profissionais da educação são alarmantes, segundo a PUC do Paraná, 2017. Logo nós que temos a missão de educar, nós temos níveis de estresse muito grandes, são alarmantes até, porque nós lidamos com pessoas que estão em processo de desenvolvimento, a gente não sabe gerenciar os nossos sentimentos e emoções, logo nós vamos influenciar negativamente todos eles. O estresse espalha câncer no sistema linfático, diz estudo de revista Nature de 2016. Então, esse estudo ele fala que está disponível para vocês na internet, só dá uma olhadinha lá. O estresse que o corpo sente, que se espalha por todo o sistema nervoso, ele além de espalhar o câncer pelo pessoas que já têm câncer, vai ter esse problema espalhado pelo corpo inteiro, como as pessoas se ficam suscetíveis também a desenvolver a doença. Que tem em nós sabemos que tem células que podem ser desenvolvidas. E eu vou colocar alguns dados para vocês para justificar isso. Nos anos 30, o câncer era de 1 para 20. De cada 20 pessoas, uma dava câncer. E a gente esperava que no futuro ia ser de 1 para 50. Né? Esse é o grande problema. Porque a gente imaginava o seguinte, com as novas tecnologias descobertas sobre a ciência, sobre essa doença, daqui a 30, 40 anos, vai ser de 1 para 50. Só que um problema sério aconteceu, vários problemas, que hoje é de 1 para 5. Cada 5 pessoas, uma tem. E um dos fatores, tem dois fatores preponderantes, a alimentação e a vida estressada que nós levamos. A falta de gerenciamento de emoções que nós levamos. A falta de foco naquilo que realmente interessa para nossas vidas. Com isso, nós estamos adoecendo. Então, eu estou tentando justificar para vocês, cientificamente, o quanto não gerenciar o que nós sentimos pode trazer de segundo estudos recentes, o cérebro tem uma espécie de biógrafo. Isso é da Academia da Emoção do Augusto Cury, que eu coloquei entre parênteses aí, analista, né? Então, o que acontece com o nosso estudo?
nós acumulamos indevidamente péssimos momentos. Então o nosso cérebro, ele acumula tudo o que acontece na nossa vida. Só que ele faz de uma maneira jornalística. Por exemplo, o jornalista, se está acontecendo tudo certo, não tem motivo dele relatar. Está tudo certo, tudo tranquilo, não é notícia. Agora, se ele vai e passa num lugar e aquilo está errado, por exemplo, ele passa num banco e está tudo tranquilo ali, as pessoas entrando e saindo com permissão do banco, ele vai relatar o quê? Agora, se ele chega num banco e tem gente entrando sem a permissão, ou seja, um assalto, alguma coisa do tipo, aí ele vai relatar. Então, é quando está errado. O jornalista está certo em fazer isso. Nós é que estamos errados em fazer isso com nossas emoções. Então, nós damos importância demais àquilo que nos faz mal. O Augusto Cury chamou isso de biógrafo. Nós precisamos valorizar as nossas notícias boas, né? Colher depoimentos nossos. Então, dificilmente você lembra de momentos bons na tua vida, por exemplo, o dia que teu filho nasceu, o dia que você passou no concurso público, o dia que você passou, que você conseguiu ter êxito no seu negócio. Então, essas notícias, elas são, de certa forma, cobertas pelas notícias ruins, aquelas que vivem voltando nossa vida, né? Então, o nascimento do filho, momentos do filho. Então, isso que é gerir a emoção. A gestão das emoções está exatamente aí, em eu tentar substituir por um momento ruim na minha vida, outro momento. Então, se eu estou lembrando demais de coisas ruins que aconteceram na minha vida, o ideal é substituir aqueles pensamentos por algo bom que aconteceu na minha vida, que não estão sendo lembrados porque eu estou valorizando aquele pessimamente calculado pelo meu cérebro. Entendeu? Então, o ideal é nós olharmos a princípio isso. É que o teu cérebro, ele dá valor àquilo que é negativo. E que a gente tem que desconfigurar isso. De que maneira? Dando valor àquilo que é positivo. Bom, tentando lembrar dos detalhes daquele dia que deu certo na tua vida, para que você substitua por aqueles outros momentos. Bom, então, contudo, e o que é que eu posso fazer a partir daí? Tem uma ajuda de uma área que está sendo muito desenvolvida ultimamente, desde 2013 que eu trabalho com essa área, que é a resiliência, né? Então, a resiliência é a arte de não desistir diante das dificuldades e obstáculos aparentemente intransponíveis. Isso é resiliência. Nós tomamos isso emprestado da física, né? Então, na física, acontece algo parecido, como demonstrado nessa figura, reflete a capacidade de um corpo retornar ao seu estado normal após sofrer grande pressão. É uma mola, você aperta a mola e ela sofre uma grande pressão, ela fica comprimida até que ela volta ao seu estado normal. Acontece que, percebe que a resiliência na física, ela sempre volta ao estado normal, ou quando essa mola ela pode perder a força dela com o tempo, né? A mola pode perder a força, pode quebrar, alguma coisa do tipo. Nós, diferentemente da física, nós temos outra capacidade aí. Não? Então, é assim quando somos resilientes, reagimos quando passamos por uma situação de estresse, como perda de emprego, morte de um ente querido, separações, pressão no trabalho e outras decepções e tropeços da vida. Então, a grande diferença de nós para a física é que quando nós voltamos de um estado de estresse muito grande, a perda de um parente, separação, problemas no trabalho, etc. do tipo, qualquer coisa do tipo, nós voltamos mais forte ainda. Nós podemos voltar mais fortes ainda. Desculpa. Porque tem dois caminhos. Um é você quebrar como a mola, é você ficar mais frágil com o tempo. Outro é você agir como um ser humano e dar valor àquilo de bom que aconteceu na tua vida para você poder transformar aquele momento negativo. Então, essa é a gestão através da resiliência. É você buscar meios que estão dentro de você, eu vou mostrar daqui a pouco que estão lá, estão escondidinhos dentro de você, buscar meios para que você aprenda com aquilo.
que você busque uma maneira de aprender com aquilo tudo. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o maior caos da sociedade brasileira depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil não entrou na guerra, professor, mas foi afetado por ela. Entrou e não entrou, mas foi afetado por ela. Então, nós estamos vivendo o maior caos. Então, claro que tem gente se beneficiando disso, fazendo terrorismo, etc, etc. Nós sabemos tudo isso. Só que é o maior caos, que ninguém sabe o que vai acontecer. É uma incerteza absurda. O mundo é uma incerteza. Nós estamos presenciando isso agora. Acontece que nós temos duas opções. De que maneira nós vamos sair desse momento de coronavírus? Nós vamos sair fortes ou fracos? Nós vamos sair aprendendo coisas durante esse processo ou não? O que nós vamos aprender ao sair desse momento de quarentena? Desse momento de isolamento total da sociedade? Nós vamos aprender o quê? É isso que nós temos que nos perguntar. Então, é essa aprendizagem que vai fazer da sociedade brasileira, não só você, mas a sociedade, outra sociedade. Como assim, professor? Porque a história humana, ela se repete em vários momentos e locais, porque ela é feita por humanos. Então, nós já vimos, por exemplo, o Japão ser destruído na Segunda Guerra Mundial com 2 bombas atômicas e se reerguer e ser hoje uma potência mundial. Nós vimos a Alemanha destruída 2 vezes por 2 guerras, na Primeira e na Segunda Guerra, saqueada, destruída, arrasada e se transformar hoje na maior potência, numa das maiores potências mundiais. Então, por quê? A Alemanha aprendeu com isso, o Japão aprendeu com isso. O Brasil precisa passar por uma guerra, professor, para ser grande? Não. Os sábios aprendem com o que os outros passaram. Só que nós não escolhemos uma epidemia. Você não escolhe uma quarentena. Você não escolhe um isolamento. Mas você pode escolher aprender com isso. Tá bom? É isso que nós temos que trabalhar hoje, nós principalmente. Então, eu trouxe 2 autores, um pré-socrático e o outro pós-moderno. O Edgar Morin, ele diz assim, é preciso aprender a navegar no oceano das incertezas através de arquipélago das certezas. O Edgar Morin, um livro dele, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, ele fala sobre que o mundo é uma incerteza com arquipélagos de certeza. Então, eu tenho que aprender a navegar nessa incerteza. Como é que eu faço, professor? Para navegar na incerteza? É entender que é incerto. É entender que há uma dúvida em tudo. Nada é acabado, nada é pronto e acabado. Tudo é reconstruído. A tua vida é reconstruída diariamente. Nada é pronto. E o outro autor, que é o Heráclito, pré-socrático, ele dizia que tudo flui. Ou seja, o mundo, o universo é um fluxo ou mudança permanente de todas as coisas. Tudo passa, tudo se move e se transforma sem cessar. Isso é muito importante para os dias de hoje. Porque tudo passa. Se você está vivendo a maior crise da tua vida, tenha calma que passa. Se você está vivendo a maior glória da tua vida, tenha cuidado que passa. Tudo passa. E se prepare para quando passar. Seja bom ou ruim. Se você está vivendo coisas ruins na tua vida hoje, aprenda com aquilo, porque daqui a pouco vai passar e você vai viver algo bom na tua vida, mas você vai ter que ter aprendido com aquilo que você passou. Até para que você valorize mais aquilo que você está vivendo naquele momento de bonança. E o que me faz entender isso? É que a vida é uma constante mudança. A vida flui diariamente. E me dá a oportunidade de aprender com ela diariamente também. Então, isso nós temos que aprender. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente, trágicos, mas para que a gente entenda melhor. É uma família feliz, cheia de sonhos. Era isso que era a família do Eduardo Campos. Não sei se vocês lembram, mas ele era candidato em 2014 e caiu de avião. Essa era a família do Eduardo Campos, cheia de sonhos, ele muito bem resolvido. Se ele não fosse presidente ali, ele seria depois. Então, um político muito promissor.
E se vocês forem perceber, uma semana depois estava assim. A família arrasada, destruída, sem chão, e nunca imaginavam de viver esse momento. Hoje a família está se reconstruindo, se envolveu com a política, está se reconstruindo, está andando. Acontece que aquele momento de estresse maior na vida de todos eles deve ter servido, precisa ter servido para que eles aprendessem que a vida flui, que tudo passa. E é algo que aconteceu com ele, mas que acontece com várias pessoas que nós conhecemos. Por exemplo, nós temos esse cantor, que é o Eduardo Araújo, né? Não, Cristiano Araújo, que essa postagem foi momentos antes do último show dele. Momentos antes ele postou isso com a namorada e nas redes sociais, uma vida normal. E momentos depois do show, a vida dele e dela foram interrompidas ali de maneira trágica. Então, muita gente nessa época lembra do clamor que foi no Brasil inteiro. Então, esses momentos de felicidade, eles precisam ser valorizados porque tudo passa. Os momentos de tragédia precisam ser valorizados para você aprender com ele, porque sabe que tudo passa. Entendeu? Então, o que a resiliência pode me ensinar nesse caso? O que eu posso aprender com a resiliência a partir daí? Então, a resiliência e o espírito humano. O ser humano, ele pode enfrentar seus medos voltando ao estado normal e aprender com a experiência. Ele pode constituir grupos sólidos que sirvam de inspiração ou fonte de energia na dificuldade. Então, ele criar grupos sólidos ao seu redor, na sua família, amigos. Pode analisar a situação e descobrir quando parar ou continuar tentando. Pode, sem se achar invencível, enfrentar, adaptar-se e superar. Eu digo sempre que toda situação na tua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, seja ela profissional ou pessoal, ela requer 3 situações. Ela requer enfrentamento, ela requer adaptação para que você supere. Então, esses estágios são muito importantes. Se eu fugir do problema, eu não supero nunca, porque eu não consigo me adaptar. Eu consigo enfrentar esse problema e depois eu vou me adaptar a esse problema para eu poder superar. Bom, professor, e se eu ler a Bíblia, por exemplo, eu vou resolver tudo isso? Eu digo sempre que a Bíblia ela é o grande livro de todas as ciências. A ciência tenta negar a Bíblia, só que toda coisa que a ciência descobre, alguém volta lá na Bíblia e diz, mas a Bíblia já previa algo parecido com isso, né? Então eu digo sempre, se você quiser se inteirar do mundo, passado, presente e futuro, se ligue na Bíblia. Tem a Bíblia como livro de cabeceira. Então, eu vou citar uma parte dela apenas, que fala sobre resiliência. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a própria Bíblia já falava de resiliência há muitos anos atrás, milhares de anos, 2000 anos atrás, falava sobre resiliência, né, que é um termo hoje que está todo mundo alvoroçado. Você vai lá em Tiago 1,12 diz que você precisa passar por provações para que você ganhe a coroa. O que é isso? Provações, tentação, resiliência, dificuldades para que você receba depois a coroa da vida, né? Então, eu vou citar aqui 2 casos, são os chamados savantes. Se vocês quiserem pesquisar na internet, síndrome de Savantes, dê uma olhadinha lá depois. É muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu acho que a revista Super Interessante fez uma entrevista, uma reportagem de 2008, mas tem mais recente também. Então, esses 2 homens aqui, um deles era e o outro é deficiente, né? São deficientes, diagnosticados com deficiência. Gravíssima, deficiência mental e gravíssima até, mas por alguma coisa que aconteceu com o cérebro deles, eles se transformaram em savantes, em sábios, em gênios.
Para vocês terem uma ideia, esse do lado direito se chama Kim Peek. Ele morreu em 2009, ele conseguia ler um livro de 300 páginas em 40 minutos. Uma página com cada olho. Quando ele morreu em 2009, já tinha lido 9.000 livros, o que dá mais ou menos um a cada 2 dias desde a infância. E com uma diferença em relação a você, ele jamais esqueceu uma palavra. O Kim, ele sabia de cor a história de todos os países, seus presidentes, quando eles nasceram, quem foram as esposas deles. Ele recitava qualquer trecho da Bíblia, do Alcorão, com a maior facilidade. Então, por que eu estou falando do Kim Peek? É que na infância foi dito para a mãe dele internar para a escola. Ele tinha QI muito baixo, que não tinha capacidade alguma de aprender. Só que a ciência diz que de tantas dificuldades, olha só, de tantas dificuldades pelas quais o cérebro dele passou, o cérebro dele conseguiu abrir janelas infinitas de aprendizagem. O cérebro dele, que tinha uma limitação tremenda, por causa dessa grande limitação e a insistência da mãe, coitada, de insistir com ele, de levá-lo para aprender, o cérebro abriu infinitas janelas de aprendizagem e ele se tornou um gênio. Do lado esquerdo é o britânico Daniel Tammet. Ele é bom com línguas também. Para vocês terem ideia, ele participou de um talk show na TV na Islândia, que é considerada, o islandês é considerada a língua mais difícil de se falar, e ele aprendeu a falar essa língua em uma semana. E já era a 11ª língua que ele falava de maneira fluente. Por que eu insisto? Fluente. Porque quando a ciência diz que quando nós aprendemos uma língua, a língua materna, a sua, o teu cérebro se casa com aquela língua. Dificilmente tu vai falar outra língua fluentemente como você fala aquela. E o cérebro dele tinha esse problema. Ele não se casava com nenhuma língua. Então ele falava fluentemente qualquer língua que ele aprendesse. Então o cérebro dele tinha um problema gravíssimo de aprendizagem e desse problema surgiu uma sabedoria absurda. E como é que esses gênios que eles fizeram? Eles encontraram dentro deles mesmos a solução. Não foi fora. A solução estava dentro deles. O cérebro se adaptou ao problema que eles estavam enfrentando, se adaptou e criou novas possibilidades de aprendizagem. Então, eu digo sempre que existe uma necessidade de você olhar para dentro de você. Por que olhar para dentro de si? Porque você pode ter escondido por anos vários aspectos da sua personalidade indesejáveis. Lá dentro, junto com o potencial inestimável que você tem. Então, você escondeu porque aquilo não era bem visto pela sociedade. Como assim, professor? Você pode ter escondido, por exemplo, um egoísmo, que não há sentimento pior de viver em sociedade do que o egoísmo. Então, você escondeu aquilo porque ninguém queria casar com egoísmo, com egoísta, ser amigo de um egoísta, empregar um egoísta. Ninguém quer egoísta. Então, você desenvolveu o altruísmo para viver em sociedade, porque é o melhor que tem. Acontece que, vamos aqui dar um exemplo de uma senhora dona de casa. Casou aos 20 anos, criou filhos, formou todos os filhos, dedicada, cuidou do marido, cuidou dos filhos. 40 anos depois, essa senhora tem 60 anos. Todos os filhos casados foram embora, se formaram, viajaram, estão morando longe dela. E ela com orgulho de dizer que fez tudo isso. O marido ali, aposentado também. E ela olha para ela e começa a ter vontades suicidas, começa a ter desespero, porque ela não consegue mais ver ninguém do lado dela, ela não consegue mais ver nada ali. E ela pode cair em depressão. E talvez o único sentimento que salve essa mulher nesse momento é o egoísmo que ela escondeu lá dentro. Porque ela se dedicou a vida inteira aos filhos e ao marido. Ela foi altruísta, ela fez certo. Acontece que o único sentimento é aquele que ela guardou escondidinho lá. E ela precisa resgatar aquele sentimento e colocar para fora e pensar mais nela.
cuidar dela, da beleza, da saúde, cuidar mais dela, porque já não existem outros para cuidar, né? E ela precisa canalizar tudo isso para a sua felicidade naquele momento. Então, existe uma busca dentro de você necessária. Esse rapaz, todo mundo conhece, passou na televisão, Nick. Ele nasceu em Brisbane, na Austrália, em 1982. Ele nasceu sem braços e pernas. Ele nasceu com um selo de inutilidade. Quem olha para uma pessoa sem braços e pernas entende que ela é inútil. E ele era inútil aos olhos dos outros. Acontece que o Nick, ele desenvolveu uma capacidade incomum de olhar para dentro dele e encontrar coisas absurdamente incríveis dentro dele. Então o Nick, ele seguiu aqueles passos para resolver um problema. Um problema cá para nós indesejável a todos e um problema que dificilmente alguém consegue resolver. Então o Nick enfrentou o problema. Ele, além de enfrentar, o Nick se adaptou ao problema, né? E ele conseguiu superar o seu problema. Professor, mas ele superou o problema como? Ele fez transplante? O que foi que aconteceu com ele? Pois é, olhando para dentro dele, o Nick encontrou braços e pernas que nós não víamos, mas ele conseguia ver. Os braços e pernas que eram invisíveis aos nossos olhos, eles são visíveis aos olhos do Nick. E ele dá palestras no mundo inteiro, né? Tem palestras agendadas até 2022 no mundo inteiro, usando exatamente isso. Então o Nick, ele ajuda as outras pessoas a encontrarem o que lhes falta. Ele conseguiu encontrar dentro dele coisas inestimáveis, uma capacidade absurda de se adaptar, e hoje ele dá para que as pessoas encontrem dentro de si o que está faltando. Nesse da palestra, vocês estão vendo aí que tem uma Bíblia do lado dele, e o Nick, ele cai de propósito na mesa, né? E quando ele cai, muita gente olha para ele e tenta levantá-lo, né? Tentar ajudar. E ele, de maneira bem tranquila, ele diz assim, não, pode deixar que eu consigo levantar. E ele apoia a testa, ele apoia a cabeça dele na Bíblia, e com um movimento, se contorcendo, ele consegue levantar. E isso é muito simbólico, porque a cabeça dele está na Bíblia, que é o livro que eu falei agora há pouco, que é o livro que consegue tirar qualquer pessoa de qualquer depressão, porque está lá. É o livro antes de todos os outros livros, na minha opinião, de ciência. E ele, com a cabeça na Bíblia, ele consegue se levantar. E quando ele se levanta, ele diz assim, se eu, que não tenho braços e pernas, conseguir me levantar, quem é você para dizer que não consegue se levantar? Então, esse é o momento que eu encontro várias simbologias ali. Eu encontro ele falando diretamente não mais com ele, mas ele consegue falar com você. Ele conseguiu entender a ele mesmo para poder entender os outros. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês o quanto essa palestra ela é importante para educadores. Por quê, professor? Nós somos a instituição mais conectada com o futuro de uma sociedade. Nós fazemos parte de projetos de vida. Então, nenhuma instituição, nem saúde, nem segurança, nenhuma instituição é conectada tanto com o futuro como a educação. Nós que trabalhamos em escola, nós temos ali o laboratório da sociedade. Então, nós formamos as pessoas para a sociedade também. Hoje, infelizmente, a família está ausente desse processo. Então, a escola ela está conectada diretamente com o futuro. E essa conexão que me faz ter a obrigação de desenvolver em mim a capacidade de gerenciar meus sentimentos. Para, a partir daí, eu trabalhar projetos de vida.
Os alunos têm projetos de vida que muitos deles têm em nós a única pessoa responsável por direcionar, colocar diretrizes nesse projeto de vida, tá bom? Então, como eu disse para vocês que eu ia passar uma atividade no final, é uma palestra-aula, eu quero que vocês desenvolvam um texto, mande para o meu e-mail, um texto falando sobre por que é importante o professor desenvolver inteligência emocional. Por que a inteligência emocional é importante na vida do professor? Desenvolva um texto, no mínimo 10, 15 linhas, 10 linhas, e mande para o meu e-mail. E muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, se Deus quiser.